Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo a mensagem, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Você não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam receber a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mensagem da Bíblia Sagrada de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E hoje, nessa manhã, esse friozinho que tá, eu quero aquecer o seu coração, como o Espírito Santo aqueceu o meu coração, e te perguntar: você lembra como você era quando você era criança? Talvez você possa falar assim: Carol, quando eu era criança, quando eu tinha uns 5, 6, 7 anos, né? Essa faixa etária, eu era gordinha, eu usava aparelho, eu tinha o cabelo todo enroladinho, eu era baixinha, eu era magrinho demais, eu usava óculos, eu era o bagunceiro da turma, eu era o soneca da turma, eu era aquele na turma que viajava na maionese enquanto a professora explicava. Eu estava ali no meu próprio mundo, brincando. Qual dessas crianças ou como você era quando você era criança? Eu era daquelas crianças que viajavam na maionese, sabia? Eu brincava com qualquer objeto que tivesse perto de mim, caneta, borracha, e logo já ia fazendo e inventando um mundo de aventuras na minha cabeça. E você? Que tipo de criança você era? Como que você era? Você lembra? Sabe, o Senhor colocou no meu coração essa manhã para falar para você sobre exatamente a nossa infância. E em qual momento das nossas vidas nós deixamos de ter a alegria de uma criança, a fé de uma criança, a inocência de uma criança? Sabe, será que quando oramos a Deus, nós temos uma fé como a das crianças? Elas já deixam tudo preparado e só aguardam ele fazer a parte dele? Você lembra aquele seriado do Chaves? Quem nunca assistiu Chaves, que passa no SBT? Teve um episódio que a Chiquinha comprou. Ela comprou um produto que limpa a prata. Ela pegou as economias escondido do pai dela, um bilhete que era para concorrer a uma viagem a Acapulco. Quem nunca assistiu esse episódio? Fala sério, você não teve infância se não assistiu. É muito engraçado, Chaves indo para Acapulco. E aí o professor Girafales foi lá bravo na casa deles falar com o pai dela, o seu Madruga. Falar assim: olha, eu peguei isso na mão da Chiquinha, esse produto para limpar prata. E o pai dela olhou assim e falou: mas a gente não tem nenhum. Você pode ver que a gente não tem nada de prata, né? Nós somos pobres, somos simples, não temos nada de prata aqui em casa. Para que ela iria comprar esse produto? E aí, bem na hora, ela chegou, tomou aquele susto, viu o professor com a mão ali no produto que ela tinha comprado. E eles perguntaram: por que você fez isso? Por que você roubou? E na cabeça dela, ela não tinha roubado. Ela já tinha projetado tudo um plano.
E ela falou assim: pai, não, eu não roubei. Eu peguei o seu dinheiro e comprei o produto porque ia concorrer a uma viagem a Acapulco com tudo pago para 2 pessoas. E eu já arrumei a mala, as roupas e eu só tô esperando sair o resultado. E o pai dela ficou olhando assim, pensando: mas a gente nem ganhou a passagem e você já fez tudo isso. E aí o professor Girafales olhou para ele e falou assim: seu Madruga, quem dera se todos nós tivéssemos uma fé como a das crianças. E eu pergunto para você essa manhã, se nós oramos para o Senhor com essa fé, em vez de ficar esperando o Senhor dar as coisas para a gente começar a fazer, sabe? Ou se nós entendemos que Ele falou com a gente e a gente já começa a fazer e espera o agir dele. Sabe? E hoje a palavra do Senhor que nós vamos falar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Eu vou ler para você entender todo esse enredo que eu quero que você mergulhe comigo essa manhã no mundo das crianças e do seu coração inocente. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que eles abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. E vai até aí a palavra do Senhor que eu quero falar com você essa manhã. Como Jesus é lindo, né? Eu queria muito ser essas crianças, sabia? Ganhar um abraço dele, meu Deus, que maravilha. Mas eu fico imaginando o enredo dessa história, o cenário. Como eu te disse, desde criança eu viajo na maionese. E eu fico imaginando ali, toda vez que eu leio a Bíblia, eu começo a imaginar como que seria a cena. E eu fico imaginando aquele cenário, Jesus, né, pregando ali e tal, e as crianças fazendo a maior bagunça, correndo, criança para lá e para cá, gritando, brincando, falando alto, uma pulando em cima da outra. Naquela risadagem, sabe? Que é só as crianças terem aquela risada gostosa. Eu gosto muito de criança. Eu sou do tipo de pessoa que se eu tiver mal e chegar uma criança, muda meu humor. Eu fico muito feliz, eu fico muito animada, eu me perco olhando para elas. Eu gosto muito de criança. E aí, voltando, eu fico imaginando lá Jesus tentando pregar e aquelas crianças naquela farra, naquela euforia que elas não estão nem aí, elas não ligam. Se elas estão falando alto, se elas estão fazendo bagunça, elas não têm noção. Elas simplesmente estão ali, né? Elas não estão preocupadas com o que as pessoas vão pensar delas. Elas querem é brincar, elas querem é viver aquele momento. Parece que o mundo vai acabar hoje, então elas têm que aproveitar hoje. Se elas forem no aniversário, elas têm que comer todos os doces hoje, brincar hoje, eu tenho que ver o amiguinho hoje. Pode ver, criança é assim. Eles aproveitam ao máximo a vida. Será que nós temos feito isso das nossas vidas? Ou temos olhado as circunstâncias, as coisas que não dão certo, as pessoas que querem parar aquilo que
Deus já deu para você, Ele já colocou no seu coração, no seu emprego, na sua vida profissional. E aí, os discípulos ficaram muito bravos, pensando assim: puxa, essas crianças estão fazendo uma bagunça, estão atrapalhando a pregação do mestre. E aí, você vai perguntar assim para mim: Carol, como eu vou me tornar como uma criança? Eu tenho que me infantilizar, agir como criança? Quando eu li pela primeira vez esse capítulo, eu comecei a tentar imaginar o porquê que Jesus falou isso. Eu orei, falei com o Espírito Santo. Sabe, quando eu gravo as mensagens para vocês aqui no canal, para mim é uma troca incrível. Porque eu aprendo e eu passo o que eu aprendi, o que eu recebi para cada um de vocês, ouvintes do Café com Bíblia ou das outras mensagens do canal. Sabe, vocês não têm ideia como me abençoa falar a palavra de Deus para vocês. Eu aprendo muito mais do que você pode achar que eu estou pregando para você. Deus está me ensinando. Ele fala primeiro comigo na palavra. E então, você pode me fazer essa pergunta. Que eu me fiz essa pergunta. Como assim eu tenho que agir como criança? Mas o Senhor, o que Ele falou comigo nessa palavra? Que Jesus se referia a eles, que o reino de Deus é das pessoas como estas crianças. E quem não receber o reino de Deus como elas, nunca entrarão. Por quê? Por que, Carol? Porque a criança é inocente. Ela acredita em tudo que você falar para ela. Se você é uma pessoa assim que não tem condições boas financeiras, falar para o seu filho de até uns 7 anos de idade, né? Porque as crianças hoje em dia estão ficando, parece, mais espertas, cada vez mais cedo. Mas se você é uma pessoa que não tem muitas condições e você falar: filho, amanhã a gente vai para Disney, arruma a mala. Ele vai arrumar a mala na hora. Ele já vai ficar alegre na hora, porque ele recebeu do Pai uma palavra. Então ele botou fé naquilo que ele recebeu. E é isso que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã. Muitas vezes Deus ele fala e entrega coisas na nossa vida que a gente pensa assim: poxa, mas eu não tenho condições. Poxa, eu não sou digna. Poxa, eu não tenho autoridade para fazer isso. Poxa, o Senhor falou que vai me dar, por exemplo, uma super casa, mas eu moro num barraco. Eu não sei qual a sua situação. Mas na palavra de Deus diz que Deus tem prazer em nos abençoar, que Ele é um Pai de amor, de esperança. E é isso que eu quero colocar no seu coração essa manhã. O reino de Deus ele é espiritual. E mediante a fé daquilo que você não vê, mas você crê que vai acontecer, se for bom para você, se isso não te levar para o buraco, se isso não fizer você ficar longe da presença de Deus, Ele vai te dar. Como você vai poder crer nas coisas espirituais do Espírito Santo de Deus e o seu reino espiritual, se você andar na carne, se você viver da carne,
se você viver como as pessoas que vivem nesse mundo, é disso que o Senhor está falando. Porque na palavra diz: o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em espírito. Porque nós temos um espírito que luta contra a nossa alma, contra a nossa carne. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? O que Paulo estava querendo dizer? Ele tem vontade de fazer o bem muitas vezes, de fazer a coisa certa, mas a sua carne, a sua alma milita para que ele vá contra o espírito dele que está pronto. Que o que diz na palavra de Deus: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós ainda estamos presos aqui no nosso corpo, na nossa carne, e ela tem desejos, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é arrogante. E nós precisamos do Senhor e do seu trabalhar. Nós dependemos do Pai para que a gente possamos ser pessoas melhores nesse mundo. Para você ter uma ideia, o Senhor, Ele entregou algo para mim. Espiritualmente, Ele falou no meu coração. E era uma resposta de oração que eu ouvi dentro de mim, em mais nenhum lugar. Ele falou primeiro dentro de mim. E aí depois ele me entregou e confirmou da boca de outra pessoa, só para você entender essa palavra de hoje. E eu estava caminhando na rua. E o Senhor usou essa pessoa para falar comigo, que sempre traz as boas novas para minha vida, me abençoa muito. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor está falando com essa pessoa, dá um sinal para ela de que é o Senhor que está falando, para que ela possa receber. E então, do nada, apareceu uma borboleta bem na minha frente e ela quis subir na minha mão. Ela não teve medo de mim, nada. E eu tô pondo aí a imagem para você ver essa borboleta aí. Foi o sinal que Jesus me deu. Ele não precisava fazer isso, porque eu tenho que ter fé. Eu decidi escolher Ele como Senhor e Salvador, então eu tenho que ter fé. Mas tem momentos da nossa vida que é tão difícil, que acontecem coisas que a gente não entende. E muitas vezes a gente só vai entender lá na frente, porque Deus ainda está trabalhando e você não vê. A fé é algo incrível. Que quando eu vi aquela borboleta, eu comecei a chorar no meio da rua e comecei a glorificar o nome do Senhor. Falei, o Senhor não precisava ter me dado esse sinal, mas porque o Senhor é bom, o Senhor me ama, o Senhor se importa comigo e com os meus sentimentos. E Ele se importa com os seus sentimentos, sim.
Ele se importa com a sua vida. O Senhor se importa com vidas, com almas que estão se perdendo. Ele não está preocupado com coisas fúteis. O Senhor está preocupado com as vidas que estão morrendo e se suicidando nesse mundo e nunca vão ter a oportunidade de conhecer Jesus. De tantos presos e presas nas cadeias, que não podem receber a palavra do Senhor. Adolescentes internados na FEBEM, moradores de rua, os excluídos da sociedade, os menos improváveis. Eu já fui uma pessoa improvável. E eu mesma não estava dando nada por mim. E o Senhor me alcançou com seu amor, com a sua misericórdia. E eu desejo mesmo para você e para todas essas pessoas que eu disse para você, que elas possam ainda ter oportunidade, que Deus possa levantar cada vez mais pessoas para pregar o Evangelho, para que elas possam receber a salvação, para que elas possam ter oportunidade de conhecer um Deus que se preocupa com seus sentimentos, com a sua vida, como um pai que se preocupa com o filho, se ele está comendo, se ele está vestido, se ele está chateado, se ele está feliz. E aí você vai lá e conta para o seu pai, compartilha com ele o que você está sentindo. Deus é um pai de amor. E ninguém vai mudar isso. Ele é maravilhoso. E eu compartilho aqui no canal aquilo que eu vivo com o meu Pai do céu. O que Ele me ensina. O que Ele tem feito dentro de mim. Nenhuma pessoa tem capacidade de fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode nos transformar. E que você possa essa manhã receber o reino de Deus aonde quer que você esteja, como uma criança. Como uma criança que crê que Deus tudo pode e que Ele fará o melhor por você, mesmo que às vezes não pareça que tudo está ao contrário na tua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe porque José ficou preso, porque Ana demorou tanto tempo para ser mãe de um bebê. Leia a palavra, são histórias que estão na Bíblia. E você vai conhecer cada vez mais o Senhor. E vai ter o seu próprio relacionamento com o Pai. Você vai poder chamá-lo de Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor possa mostrar que o lugar mais seguro que você vai estar é nos braços e com a bênção dele na sua vida. E até o próximo Café com Bíblia. Se Deus quiser, um ótimo dia abençoado para você e a sua família. E que Jesus possa ainda essa semana mostrar o amor dele sobrenatural sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. E até o próximo Café com Bíblia, se Deus quiser. Tchau!